Como estão, meus amados? Bem, como sempre, né? Espero que gozando de saúde, de paz, de sabedoria, gozando de ânimo, conforme o tempo que a quarentena vai passando, parece que nós vamos ficando tão desanimados, não é? Mas muitos estão usando a quarentena para descobrir coisas novas, né? Eu era contra essas coisas de informática, eu nunca me dei bem, né? Com relação à informática, eu sou um elefante andando sobre cascas de ovos, né? Parece que nós não nos combinamos bem, mas nós estamos aproveitando esse momento para fazer uma atualização, né, na nossa mente, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Estamos reconstruindo muita coisa dentro de nós. Deus nos chamou nesta quarentena para descobrirmos coisas, para avaliarmos a nossa vida, para avaliarmos o nosso procedimento no mundo, para avaliarmos as ferramentas que Ele pôs à disposição para que tudo seja para a sua glória, né? Mas muitos cristãos eu vejo que se sentem uma vergonha, porque é assim que nós somos chamados pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, quando temos um encontro com Cristo e vemos que a palavra de Deus, e só ela é a voz do nosso Deus, e não os dogmas, e não os pensamentos de homens falíveis, ou que são atribuídos a infabilidade de fulano de tal, líder da religião. Parece que nós passamos a ser tratados como ovelhas negras e até mesmo, muitas vezes, como vergonha da família. Vergonha da família. Ele virou crente, ele é uma vergonha para a nossa família. A Bíblia usa para esta palavra vergonha uma palavra que é a merépata. Merépata quer dizer afronta, ele é uma afronta, ele é uma vergonha. Ele está difamando a nossa família virando crente. E essa palavra é usada 73 vezes no Antigo Testamento e ela é a palavra opróbrio. Nós temos 73 versículos no Antigo Testamento que fala de não devemos ser opróbrios, não devemos ser elementos que serão difamados. Não devemos ser elementos que serão envergonhados, não devemos ser pessoas em que nós somos a afronta da família, porque a nossa família tradicionalmente vem nesta religião e segue esta religião e de repente ele virou a cabeça, ele perdeu a cabeça, ele é a vergonha para nós. Eu sei que na nossa região isso acontece muito, eu sei. E que às vezes ficamos naquela, se Jesus me ama, eu passei a ser opróbrio da minha família, eu passei a ser uma vergonha para minha família. Queridos, deixemos de ser opróbrios. Nós não somos um ato vergonhoso da família. Vergonhoso é saber que a palavra de Deus está certa e fazer o contrário da palavra de Deus. Isso será vergonha na sua moral e será uma vergonha no dia final. Quando ouvirão apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eu tenho 2 capítulos, mas eu não vou ler agora os 2 capítulos, mas eu peço, por favor, peguem o livro, a Bíblia, e achem Neemias. Neemias vem depois de Esdras, né? Esther, Esdras, Neemias. Neemias, Esdras, Neemias e Esther. Desculpa, as muitas letras me fazem delirar. Esdras, Neemias e Esther. Então está ali antes dos Salmos. E os 2 primeiros capítulos eu quero falar para os irmãos. A Bíblia está aqui do meu lado, né? Mas eu vou fazer referência rápida para o vídeo não ficar muito comprido. No
primeiro capítulo de Neemias, Neemias era um homem que trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes, ele era filho de Assuero. Lembra do Assuero? Que ele se embebedou e chamou Vasti para mostrar que ela era muito formosa, e a Vasti não foi na festa onde ele estava bêbado, e ele então divorciou dela e fez um concurso de beleza e escolheu Esther para ser a sua rainha, né? Então, por isso que eu me confundi aqui na hora de falar, porque na verdade os acontecimentos da vida de Esther, o livro de Esther, deveria estar antes do livro de Neemias, porque Esdras, ele vai até o capítulo 6, né? Ele conta um pedaço da história. Entre o último versículo do capítulo 6 e o primeiro versículo do capítulo 7 de Esdras, acontece a história do livro de Esther, né? Outro dia a gente pode falar mais detalhes sobre isso, mas é assim, o último versículo do livro do capítulo 6 de Esdras, entre ele e o primeiro versículo do capítulo 7, ali aconteceu a história de Esther. Mas o que nos interessa é que Artaxerxes era filho de Assuero, ou Xerxes, que é a mesma pessoa, né? E ele foi criado por Esther. Sim, a mãe foi divorciada, ele foi embora, e como ele continuou rei, quando ele se transformou rei, depois que Xerxes morre, depois que Assuero morre, então quer dizer que ele ficou no palácio com o rei e foi criado por Esther. Mas o que acontece ali é que chegam para Neemias, que era o copeiro dele, que experimentava a comida antes do rei. Então ele bebia o vinho, comia um pouco da comida do rei para, se estivesse envenenada, ele que morreria e não o rei. Mas ele trabalhava ali junto com o rei. Então ele recebeu uma notícia de que a terra de Israel estava totalmente desolada, tudo derrubado, tudo arrebentado, né? E que os sepulcros dos pais, o cemitério, até mesmo os cemitérios estavam quebrados. Neemias, então, ele toma a primeira atitude para não ser um ato vergonhoso, para não ser mais opróbrio. Neemias toma uma decisão que está no capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 11. Neemias toma uma decisão junto com aqueles que foram avisá-lo. A decisão é a seguinte: e disse, versículo 5, e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê, misericórdia, perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, a primeira coisa que Neemias faz para deixar de ser opróbrio é confessar os seus pecados. Porque trabalhava no palácio, ele não tinha autonomia para
continuar cultuando a Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Ele era um homem temente a Deus, porém misturado com relação à cultura daquele país. Ao contrário de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Neemias ali era um crente morno, igual fala lá no Apocalipse. Mas a primeira coisa que ele deixa de ser, para deixar de ser uma vergonha, ele confessa os seus pecados. Ele confessa. A segunda coisa que ele faz está no capítulo 1, versículo 11, até o capítulo 2, versículo 6. Eu já li o versículo 11, né? Mas eu leio de novo, o capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, porque está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Senhor dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. A segunda coisa que ele fez para deixar de ser uma vergonha foi orar e enfrentar as dificuldades. Senhor, eu vou ter que enfrentar essa dificuldade, me ajude a ser firme, me ajude a ser como o Senhor quer que eu seja. E ele enfrentou. Ele era o copeiro e diz o texto que ele não poderia ficar triste diante do rei, muito mais quando a rainha estava presente. Era uma festa. E simplesmente na festa ele vai até a mesa, coloca vinho na taça do rei, toma o vinho, entrega para o rei. Mas aí acontece algo maravilhoso. Deus fez o coração deste rei se condoer da expressão facial de Neemias. Por que está triste? Eu sei que você não está doente. Só pode ser tristeza do coração. Irmãos, o rei parou a festa, ou parou de prestar atenção na festa, e teve carinho para com o copeiro, o escravo. E começou a ter um diálogo com ele. Vejam, queridos, o que Deus fez na vida do Artaxerxes. Eu acredito piamente que Esther o ajudou na criação. Né? Mas agora, 20 anos já de reinado, Esther já estava morta, ele simplesmente começa a dialogar, a conversar como amigo. Eu percebi que o seu coração está triste, porque você não está doente. O que aconteceu? Para nós deixarmos de ser opróbrios, temos que confessar os nossos pecados, temos que procurar o nosso Deus. Em terceiro lugar, conhecer os detalhes que precisam ser reconstruídos na nossa vida e na nossa sociedade. Está lá no capítulo 2, do versículo 15, do versículo 11 ao versículo 15. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me propusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados
cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei na porta do vale e tornei para casa. Ele foi conhecer os detalhes do que precisava ser reformado. Foi sozinho. Ele começou no seu isolamento, quarentena. No seu isolamento, ele começou a ver o que precisava ser consertado. O que precisa ser consertado na sua cidade? O que precisa ser consertado no lugar onde nós precisamos viver? Já teve 2 bênçãos. Confessou o pecado e foi perdoado. Pediu orientação para Deus para conversar com o rei, e o rei lhe deu atenção e lhe deu mais ainda. Quando terminamos de ler o capítulo 2, ele dá cartas para pegar madeira do rei. Olha, deu material de construção. E depois ele vai e reconhece os detalhes, o que precisava ser consertado. O que precisa ser consertado onde você mora, e você, como sal da terra e luz do mundo, pode transformar esse lugar? O que precisa? Temos que ser mais ousados, queridos. Mais ousados. Aquela outra religião está errada. Está fazendo tudo de errado com relação à Bíblia. Não esqueça disso. Deus nos chamou para a verdade. Ainda no capítulo 2, versículos 16 a 18, vai mostrar uma quarta atitude. 16 a 18. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, objeto de sarro das outras pessoas. E lhes declarei que a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ele, depois de ver todos os detalhes, ele se reúne com os nobres que foram para lá também e contou: a boa mão de Deus esteve comigo, ao ponto do rei ter sido simpático comigo, ter sido meu amigo. E muito mais do que meu amigo, ele deu cartas, ele deu recomendações. Lá no capítulo 2, a partir do versículo de número 8, você vê que ele dá cartas para o guarda da floresta do rei, para os governadores de onde ele passasse. Olha, ajude Neemias, como a boa mão do Senhor esteve com ele. Não se sinta pequeno diante da obra que o Senhor dá. Diante das dificuldades, não se sinta pequeno. Use essas dificuldades para o seu crescimento. Use a quarentena para fazer uma avaliação. Vamos lá, a quinta atitude que ele teve, para o vídeo não ficar muito longo, dos versículos, capítulo 2, 19 a 20. Sambalá, porém, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Foi ousado quando estes homens tentaram de todas as formas destruir as obras para a reconstrução da cidade. Nós teremos pessoas assim.
Mas note que Sambalá, Tobias e Gesem não eram judeus, não eram cristãos, não eram da mesma igreja. Eles eram pessoas do império. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, eles começam a colocar desânimo. Sambalá, Tobias e outros começam a colocar desânimo. Depois, no capítulo 4, do 4 ao 6, eles recebem uma resposta categórica. Enfrentar espiritualmente os que entre nós tentam nos desanimar. É a quinta atitude. Sexta atitude. O serviço de reconstrução só será abençoado se a reconstrução tiver um objetivo divino e espiritual. Do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 12, Neemias reúne todas as pessoas num lugar que estavam lá e lá eles fazem um culto. Neemias capítulo 8, de 1 a 12. Eu peço que os irmãos leiam esse texto e vejam os pormenores desse texto. Ali está a primeira escola dominical. Porque vários sacerdotes, vários levitas se reuniram para explicar a palavra de Deus conforme as pessoas entendiam, os grandes e os pequenos, na linguagem de que eles entendiam. Está aqui a fundamentação da existência da escola dominical na nossa igreja. Está aqui e todos ali tiveram um conforto espiritual. Todos tiveram um conforto. Queridos, nós fomos postos nesta cidade, mas não somos opróbrios. Os nossos familiares, os nossos amigos de infância, porque nós viramos cristãos, perdemos a cabeça ou viramos a cabeça, não podem nos transformar em opróbrios. Opróbrios são eles que desfazem da palavra do Senhor. Eles é que devem se envergonhar de não aceitar o Senhor Jesus e o amor dele. E eles que precisam se envergonhar das atitudes hipócritas em datas religiosas. Por fora eles falam, mas por dentro não vivem, não são transformados. O texto mostra que nós temos estas 6 atitudes. Confesse o seu pecado. Enfrente as dificuldades impostas por terceiros. Conheça os detalhes do que precisa ser reconstruído. Pegue o desânimo, pegue os problemas e transforme esses problemas em ânimo. Eu vou vencer. Perseverança dos santos. Enfrente espiritualmente aqueles que tentam tirar o ânimo, tentam tirar a coragem de fazer as reformas necessárias. E por fim, o serviço de reconstrução só vai acontecer se nós reconstruirmos o nosso coração com Deus e fizermos o que fizermos e façamos o que tivermos que fazer para reconstruir, façamos para a glória de Deus. Façamos para a glória de Deus. Deixemos de ser opróbrios, pois a verdade habita em nós. Santo Deus, nós sabemos que muitos não te amam, apenas sabem que o Senhor existe, apenas sabem que existem festas religiosas em gratidão a ti, mas depois eles fazem tudo errado. Eles te amam da boca para fora, mas nós te amamos desde o íntimo do nosso coração. Senhor, dá coragem ao teu povo que se humilha ou que se minoriza, que se sente tímido diante das ofensas daqueles que se dizem cristãos e fazem tudo o contrário do que o Senhor determinou na tua palavra, embora eles também tenham a tua palavra. O Novo Testamento deles tem os mesmos 27 livros que o nosso Novo Testamento. E no nosso Novo Testamento, o Senhor Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e não Maria, e não os santos. Estão colocando outro no teu lugar. Eles é que se envergonhem do pecado que estão cometendo. Por mais bondosos que sejam, eles estão errados, estão pecando contra a tua palavra. Senhor, dá a nós
a coragem para vivermos o cristianismo conforme a tua palavra diz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sejamos mais opróbrios deste povo, de forma alguma. Sejamos o sal da terra e a luz do mundo.